Então vamos começar. Pessoal, então mais uma vez, bom dia. A gente está falando, né, em história, a gente está no período da Era Vargas. A última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a Revolução de 30, como foi chamada, né, Revolução de 30, embora a gente saiba, né, que foi um golpe de Estado, né, onde se derrubou o presidente que estava terminando o mandato, né, o Washington Luiz, né, e o presidente que havia sido eleito, apesar de todo o contexto, né, de corrupção eleitoral, tudo mais, né, o Getúlio Vargas não havia ganho a eleição, né, alguns historiadores falam que corrupção houve dos dois lados, né, aonde os estados tinham influência, né, os estados que estavam disputando, porque basicamente São Paulo encabeçava a candidatura do Júlio Prestes, né, e com apoio, obviamente, de outros estados, e a candidatura do Getúlio Vargas, né, era puxada, né, pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, e obviamente alguns outros estados também apoiaram. Então, como nós vivíamos naquele contexto, né, do voto de cabresto, onde o chefe político local, né, acabava influenciando em quem se votava, né, então as questões relacionadas à corrupção eleitoral eram muito forte para que sempre ganhasse o candidato da situação, tá? O candidato que estava no momento apoiado pelo presidente de então, né? O presidente, consequentemente, o governador, e esse governador, né, tinha uma aproximação mais forte com os chefes locais, né, em algumas regiões do Brasil, chamados de coronéis. Por isso que o período também é chamado de coronelismo, né? A situação ali é chamada de coronelismo, dado esse contexto, né, que ocorria na República Velha, que nós também chamamos de República do Café com Leite. Quando que essa República do Café com Leite, né, que havia esse conchavo entre São Paulo e Minas Gerais, acaba? Exatamente quando São Paulo e Minas Gerais rompem, né? O candidato paulista, né, ou melhor, o presidente representando São Paulo, Washington Luiz, ele era carioca, tá? Mas ele representava a elite paulista, né? Ao invés de ele apoiar um candidato mineiro, ele apoiou um outro candidato paulista, o Júlio Prestes, e aí conflagra a revolta, né, por parte de alguns grupos políticos, né, e Getúlio Vargas chega ao poder, né, com o apoio dos militares, e derrubam o Washington Luiz. O Júlio Prestes nunca, né, chegou a assumir a presidência, né, não chegou a ser derrubado, né, porque ele não chegou a assumir a presidência. Dias antes, né, em outubro, a posse deveria ser em novembro, né, mas em outubro, se não me engano, 8 de outubro, agora não lembro ao certo, aconteceu a revolta, a Revolução de 30, era para haver um conflito, né, o Getúlio Vargas estava subindo, modo de dizer, né, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, de trem, possivelmente haveria um conflito armado na fronteira ali com São Paulo. Os paulistas não queriam, não aceitavam, né, o Getúlio Vargas no poder. Né, então, esse conflito entre o Vargas e os paulistas, né, já desde o início, já se mostra, né? Era para ter um conflito ali. Mas, como os generais tomaram o Palácio Catete, né, derrubaram o presidente, antes mesmo do Getúlio Vargas chegar ali, né, e criaram ali um governo provisório até a chegada do Getúlio, então não houve nenhum confronto armado, né? Então só a ida, né, de Vargas de trem, né, do sul do país, né, do Rio Grande do Sul, chegando até a capital, né, e ali ele inicia o governo provisório, que foi o assunto da nossa última aula, né? O governo provisório do Vargas, ele começa aí a colocar principalmente os seus principais aliados em cargos importantes, em ministérios, né? Ele tira os governadores, né? Antes eram presidentes de províncias, né? Esses governadores, eles são retirados do poder, e o Getúlio Vargas coloca interventores, né? Então, nesse período, né, o nome que vai ser dado, ou que seria o equivalente ao governador de estado, é o interventor, né? Alguém escolhido, né, pelo presidente para governar os estados, né? E nesse período aí também, né, estoura, né, os paulistas não iam deixar barato, né, então estoura uma revolução, uma revolta, que ficou conhecida, né, como a Revolução Constitucionalista de 1932, né, onde os paulistas
sob o pretexto, né, de que nós precisávamos de uma Constituição, nós precisávamos de eleições, etc. Então, eles pegam em armas, né, e vão enfrentar as forças nacionais, né, do Vargas agora. O Vargas arregimenta praticamente o dobro de soldados do que tinha São Paulo, né, e esmaga essa revolução. No entanto, o Vargas ele tem um caráter muito conciliatório, né? Não é à toa que no que ele assumiu lá em 30, ele comprou as sacas de café dos cafeicultores paulistas. O Vargas não era bobo, ele sabia que o poder econômico estava nas mãos deles. Então, uma briga direta com eles, né, com São Paulo, digamos assim, era um tiro no pé. Então, ele não vai fazer isso, ele vai tentar uma política conciliatória, colocando pessoas de sua confiança, né, no governo. Isso vai trazer muita irritação para os paulistas, porque eles queriam que paulistas ficassem no governo do estado, né, e o Vargas insiste em colocar pessoas de confiança dele, né? Lembrando que quem apoiou o Vargas foi um movimento tenentista, né? Então os tenentes, né, oficiais de baixa patente, que já se mostravam desgostosos com a política do café com leite lá da República Velha, né, eles apoiam o golpe do Vargas, né? Mas aí depois, com a chegada do Vargas no poder, eles também começam a questionar o próprio Vargas. Então, após essa revolução, mesmo o Vargas ganhando, mesmo o Vargas vencendo a Revolução Constitucionalista, né, ele vai ceder alguns pedidos, né, de São Paulo, entre eles a criação de uma Constituição. Então, em 1933, é convocado uma Assembleia Constituinte, né, se elegem deputados para elaborarem uma nova Constituição para o Brasil. Lembrando que o Brasil já teve sua primeira Constituição em 1824, depois teve 1891, né, com a proclamação da República, e aí essa seria a terceira Constituição brasileira, de 1934. Tá? Essa Constituição, ela nasce, né, ela começa a ser feita em 1933, e ela é outorgada em 1934. É importante também a gente estar aí atentos ao contexto mundial, né? Então, o que o Brasil sofre de influências de fora? O Brasil é totalmente influenciado pelas potências mundiais. Na época, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, né? E o que está acontecendo na Europa nesse período? Esse é o período entre guerras, né? É o período em que está subindo ao poder governantes autoritários, totalitários, né? É o Hitler em 33 na Alemanha, o Mussolini já em 27 na Itália, tem o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, né? O Stalin na União Soviética. Então é um período entre guerras em que esses grupos, esses partidos totalitários, eles estão com força total, né? E tem muitos simpatizantes, tá? E o Vargas tem essa pegada, tá? O Vargas tem essa como que eu posso dizer, essa verve, né? Essa veia voltada para o autoritarismo também, né? E a Constituição que vai ser elaborada aqui em 34, né? Ela é uma Constituição bastante moderna para a época, né? Era uma Constituição que limitava os poderes do Poder Executivo, tá? Então isso vai desgostar o Vargas, né? Então ele é o presidente, mas não foi ele que fez a Constituição, tá? Isso tem que ficar bem claro, foram os deputados, né? Entre os deputados você tem aliados e você tem a oposição, né? E essa Constituição ela saiu com um caráter bastante progressista para a época, perto de tantos regimes totalitários que tinham. Então havia um clima de insatisfação muito grande, né? Uma insatisfação por parte daqueles tenentes que apoiaram o Vargas na Revolução, né? Tem um livro muito legal, muito interessante, que conta a biografia do Getúlio Vargas, né, e ele mostra todo esse período, todo esse contexto, que muitos desses homens, muitos desses militares, alguns já não eram mais das Forças Armadas, alguns já saíram, alguns estavam bastante envolvidos com política, outros estavam bastante envolvidos com o Partido Comunista, né? Então lembrar, né, da época, do contexto da época. A União Soviética, nessa época, ela estava com a bola toda, né? Ela foi o único país que saiu ileso da crise de 29. Então o pessoal, opa, olha só, lá está dando certo, né? Apesar de estarem vivendo sob uma ditadura terrível, né, que era a ditadura do Stalin, a União Soviética era um modelo de sucesso,
nesse período. Tá? Então, é importante a gente entender isso daí. E, ditadura por ditadura, né, o mundo estava cheio naquele contexto. Então, o Getúlio Vargas ele vai governar nesse período sob uma tensão, né, que havia no Brasil, que era um reflexo do que estava havendo no mundo. Tá? Nós tínhamos dois grupos, tá, ideológicos opostos. A ANL, né, que era o grupo composto por pessoas simpatizantes ao comunismo, né? Lembrar que o Partido Comunista do Brasil foi fundado em 1922, então nós tínhamos muitos deputados e muitos políticos envolvidos com o Partido Comunista, tá? A principal liderança desse partido era o Luiz Carlos Prestes, né? Eu já tinha falado para vocês do Luiz Carlos Prestes, que é da coluna Prestes, né? Que acabou sendo meio que treinado pelos soviéticos, tudo mais, e volta para o Brasil acompanhado da Olga Benário, tá? Então ele era uma liderança política, né, simpatizante ao comunismo, tanto que eles vão tentar tomar o poder, né, numa tentativa fracassada, né, de tomada do poder em 1935, né, durante esse período constitucional aqui, e vai ser um fracasso total. O golpe não vai durar nem 12 horas, né? O Vargas, né, manda tropas e todo mundo acaba sendo preso. O Luiz Carlos Prestes é preso. Acho que o Luiz Carlos Prestes passa a maior parte da vida dele preso, né, do que por aí, soltinho por aí. Né? Depois ele vai ser uma figura não grata na época da ditadura militar de 60, da década de 60 e 70, também vai ser preso, exilado, enfim. Né? É uma figura muito interessante aí da nossa história. Do outro lado, nós vamos ter a ação integralista brasileira. O que é o integralismo? O integralismo é a versão brasileira do fascismo. Tá? Vai ter vários intelectuais, políticos que vão fazer parte desse movimento. Eles eram como se fosse um arremedo do que foi o fascismo na Itália. Então, eles também vestiam uniformes, né? No nosso caso aqui, o do integralismo, era um uniforme verde, né? Eles tinham um grito de guerra, né? Que era o Anauê, né? Embora eles se dissessem extremamente nacionalistas, todos os trejeitos e todas as características desse grupo eram cópias do que era o fascismo do Mussolini. Tá? A liderança, né, mais proeminente do integralismo, né, lógico que houveram vários outros, né, mas o principal líder deles é esse rapaz aqui, bonitão pra caramba, o Plínio Salgado. Aqui, ó, tem o símbolo, né? Os nazistas tinham a suástica, os integralistas tinham aqui o sigma, a letra sigma do alfabeto grego, né, como símbolo. E o que eles faziam era, assim como foi feito na Itália e na Alemanha, montavam grupos milicianos, né, que espancavam comunistas, né, iam na porta de fábrica quando tinha movimento de reivindicação, de greve, espancavam os líderes sindicais, né, eram contrários, eram extremamente moralistas, né, contrários ao homossexualismo, né, também eram racistas, né, extremamente racistas, né, contra os negros, e enfim, né, era um grupo que se dizia na época que eram os cães de caça do Vargas. Então, para afastar a ameaça comunista, o Vargas utilizava os integralistas, utilizava no sentido assim de dizer, olha, vai lá, resolve isso daí para a gente, depois a gente conversa, vocês vão ter chance. Quando eles percebem que o Vargas estava usando eles, né, para conseguir afastar os comunistas, né, para amedrontar os comunistas, né, eles também vão tentar um golpe de Estado que também vai ser extremamente fracassado, vai parar todo mundo na cadeia, né? Em 1938 nós vamos ter uma intentona. Até esse nome, né, que se utiliza tanto para intentona comunista quanto intentona integralista, né, refletem bem o que foi. Foi uma tentativa, uma intenção fracassada de tomar o poder, não tinha a menor condição de tomar o poder. Então, nesse clima de medo, né? Então, esse fantasma, na história do mundo, sempre teve um medo de uma ameaça, sempre teve, né? Cada época teve o seu, podemos dizer assim, que desde a época lá do Império Romano, a ameaça dos bárbaros, né? Os bárbaros ali fora e vão dominar. Nós temos ali os europeus, a ameaça dos ciganos, a ameaça dos judeus, sempre vai ter essa grande ameaça. A ameaça do século XX, e a gente está vendo que até do século XXI, é a ameaça comunista. Os comunistas estão vindo aí,
eles vão te pegar. Ah, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Então, precisamos de um governo forte para afastar, né, os comunistas daqui. Né? Então, o Vargas cria meio que um Estado, e isso, exatamente, Elton, o discurso do medo. Né? É o discurso de que você está constantemente sendo ameaçado. Né? E como que você foge dessa ameaça? Você precisa buscar refúgio em algo, em uma ideologia, num governo, né, que dê essa segurança. Né? E aí o Vargas coloca tanto os integralistas quanto os comunistas na ilegalidade, né? E a partir de um autogolpe, né? Porque o Vargas estava no poder, né? Então se descobre um plano de dominação comunista, né, de invasão ao Brasil, de dominação política, né, que na verdade depois se descobriu que quem fez esse texto foi um militar ligado aos integralistas, né, ele criou o chamado Plano Cohen. Né? Nesse plano descrevia como que os comunistas iam tomar o poder no Brasil. E o Getúlio Vargas faz um auê com esse documento. Né? Lê ele na íntegra, na rádio, e pede o apoio do Congresso para que coloque o Brasil em estado de sítio, em estado de guerra, em estado de exceção. Né? Então, quando estava para acontecer as eleições, né, a Constituição de 34 previa eleições em 38, o mandato do presidente seria de 4 anos, assim como é hoje. Né? Quando estava para acontecer as eleições, o Vargas dá um autogolpe, né, e proclama o Brasil em uma ditadura, né, a ditadura de Vargas, que vai durar de 1937 até 1945, ou seja, mais 8 anos o Vargas permanece no poder, só que agora com poderes totais, porque ele fecha o Congresso, né, e governa como autoridade, né, suprema no Brasil. E esse período de governo, né, é conhecido como Estado Novo. O período, talvez, o mais importante e significativo aí de toda a era Vargas, tá? O Estado Novo é o assunto que mais aparece aí em questões vestibular, do Enem e tudo mais. Tá? Então, isso na próxima aula a gente vai conversar especificamente sobre o Estado Novo. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. A gente conversa. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim por e-mail. Tchau, tchau.